Olá! Hoje a nossa conversa vai girar em torno do capítulo 4 da primeira epístola de Pedro. Isso aí. Um capítulo denso, né? Que trata de como viver a fé em meio a um ambiente que nem sempre entende. Exato, fala muito sobre sofrimento, conduta, julgamento. Vamos mergulhar nisso. Vamos lá. O ponto de partida já é forte, né? Adotar a mesma atitude de Cristo no sofrimento. Pedro sugere que quem sofreu no corpo, talvez por decidir seguir Cristo, rompeu com o pecado. É uma ideia poderosa. Tipo, essa conexão com o sofrimento de Cristo nos dá uma força diferente para largar a vida antiga. Sim, e ele descreve essa vida antiga sem rodeios. Devassidão, paixões carnais, bebedeiras, orgias. Termos bem gráficos, né? Muito. E o contraste é viver agora segundo a vontade de Deus. Uma mudança total de foco, assim. Exatamente. E claro, essa mudança radical de comportamento, ela não passa despercebida. Não mesmo. O texto diz que os antigos companheiros, o pessoal de antes, estranham e começam a difamar. Falar mal, né? Pois é. Acho esquisito você não correr mais com eles para os mesmos excessos. Mas logo em seguida, Pedro já coloca a perspectiva do juízo. Ah, a questão do julgamento, né? Que todos vão prestar contas àquele que julga vivos e mortos. Isso. E essa menção a julgar vivos e mortos, e principalmente a parte que o evangelho foi pregado até mesmo aos mortos. Ah, essa parte sempre gera muita discussão, né? O que seria isso exatamente? Com certeza. É um versículo, o 6, bem complexo. Tem várias interpretações assim. Uns ligam a descida de Cristo ao Hades, outros pensam em gente espiritualmente morta antes de crer, Entendi. ou talvez gerações passadas que nunca ouviram falar do Evangelho diretamente. Mas, no contexto aqui de Pedro, o foco parece ser reforçar que o julgamento de Deus pega todo mundo. É universal e inevitável. Faz sentido. Não tem pra onde correr, basicamente. Exato. A ideia central é, mesmo que alguém seja julgado pelos padrões humanos, na carne, ainda existe a possibilidade de uma vida espiritual, segundo Deus. Entendi. E aí, diante dessa iminência do fim, né? O fim de todas as coisas está próximo, ele diz. Sim, no versículo 7. A carta vira para conselhos bem práticos para o dia a dia da comunidade. É, mente equilibrada, autocontrole para poder orar. E um destaque grande para o amor, né? Muito. O amor cobre multidão de pecados, isso é forte. É muito forte e não é só um sentimento, né? É Isso. uma prática. O amor na comunidade funciona tipo como um escudo. Ele absorve as ofensas, facilita o perdão, mantém o pessoal unido apesar das falhas. Preserva a unidade, né? Hum, E junto com isso vem a hospitalidade, sem ficar reclamando, e o uso dos dons. isso, os dons, versículos 10 e 11. A ideia é usar o que cada um recebeu para servir aos outros, como bons dispenseiros. E gosto dessa imagem. Hum, Administradores da graça de Deus, que é multiforme, tem várias formas. exato. E a origem e o propósito têm que estar claros. Se você fala, que seja como se fossem palavras de Deus mesmo. Se serve, que seja com a força que Deus dá. Não é na nossa força, De né? jeito nenhum. O objetivo final é sempre a glória de Deus. E é interessante que, logo depois de falar de servir com a força de Deus, ele volta para o sofrimento. Bem notado. Parece que essa força divina não é só para fazer coisas, mas também para aguentar o tranco, né? Aguentar as provações. Exatamente. Provações que muitas vezes vêm por causa dessa fé e desse serviço. É o que ele diz. Não estranhem a prova de fogo, como se fosse algo bizarro acontecer. Pelo contrário. É. Se alegrar por participar dos sofrimentos de Cristo. E quem é insultado por causa dele é bem-aventurado. Isso vai contra toda a nossa lógica hoje, né? Totalmente contraintuitivo. Ninguém quer sofrer. Ninguém? Mas aí Pedro faz uma distinção crucial no versículo 15. O sofrimento que tem valor não é o que vem por você ser, sei lá, criminoso, ladrão ou até intrometido. Ah, essa parte do intrometido é curiosa. Pois é, sofrer por erro seu é uma coisa. Outra coisa é sofrer especificamente como cristão, por causa da sua identidade em Cristo. Nesse caso, não é vergonha. Não. É motivo para glorificar a Deus, ele diz. Mas, assim, na vida real, essa linha entre sofrer
como cristão e sofrer por ser visto como intrometido ou talvez inconveniente pode ser meio tênue às vezes, não? Como a gente sabe a diferença? Olha, é uma ótima pergunta. Exige muito discernimento, né? O contexto aqui sugere que sofrer como cristão é por causa da perseguição direta pela fé, pelos valores do reino. Não por um comportamento que, digamos, seja socialmente chato ou ofensivo, sem ter a ver com a essência da fé. Entendi. Tem que ter honestidade para avaliar, né? Muita. E é nesse contexto de avaliação, de julgamento, que ele diz que o juízo começa pela casa de Deus, pela própria comunidade. Começa por nós mesmos, então. É. E aí vem a pergunta retórica. Se o julgamento começa com os que creem, imagina qual vai ser o fim daqueles que rejeitam o evangelho. É para pensar. Com certeza. Então, diante disso tudo, sofrimento, julgamento, serviço, qual é a orientação final para quem está passando por esse tipo de sofrimento que ele chama de segundo a vontade de Deus? A conclusão no versículo 19 é um chamado duplo: confiança e ação. Primeiro, entregar a alma ao fiel Criador. Confiar que Deus é bom e soberano, mesmo quando não entendemos. Confiança radical. Isso. E segundo, que é crucial, perseverar na prática do bem. Não é para ficar parado, se lamentando. É para continuar fazendo o certo, agindo com bondade, mesmo debaixo de pressão. Confiança que leva à ação, então. Perseverar no bem. Exatamente. Confiança ativa. Muito bom. Isso nos deixa com bastante coisa para processar. Sem dúvida. E talvez uma reflexão final que fica pairando, né? Como essa ideia de achar sentido ou até alegria no sofrimento por uma causa maior, como a fé, como isso conversa com a nossa busca hoje por justiça, por aliviar o sofrimento concreto no mundo? Boa pergunta. São coisas que se batem de frente. Ou que podem, de alguma forma, andar juntas, mesmo que em tensão. Fica aí a questão para a gente pensar.